Hello, my dear friends. How have you been doing, guys? I am teacher Flavio, and today I'd like to talk to you about these two letters, ed. Ed. You know that this is the way, okay, you put a regular verb in the past. You add ed in the end of the verb. Você coloca o ed no final do verbo para colocar o verbo no passado dos verbos regulares. Então, repeat, fala ed. Só que quando você pronuncia essas palavras que terminam com ed, o grande segredo é o seguinte, é que esse e, ele não tem som. Então, você não vai pronunciar esse e. Então, aqui está escrito choveu. Então, fica rained. Então, esse e aqui, ele não pronuncia. Então fala rained. Rained. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui está escrito cold. Cold. Então esse e aqui não é pronunciado. Então fala cold. Cold. Então fala I called. Eu liguei. It rained. Choveu. Aqui, repita comigo, o verbo entregou. Fala delivered. Delivered. Ou seja, esse e aqui do deliver, ele também não é pronunciado. Já vou explicar por quê. Então fala delivered. Delivered. E aqui também, ó, o verbo conversou. Fala talked. 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 Esse e aqui, ele também não é pronunciado. Então repita, fala talked. Talked. Por que que não é pronunciado? Porque em inglês, nos verbos regulares que terminam com ed, o passado, o que vai fazer com que a mente do nativo coloque o verbo no passado é o som d. Então, se você fala rain, chover, rained, esse d no passado faz com que o nativo entenda que isso agora é passado. Esse rained, esse d, só esse d faz com que a mente dele entenda o passado. Quando você fala call, ligar, I called, somente esse d na mente do nativo coloca o verbo no passado, faz que é passado. É o mesmo caso aqui, ó. Deliver, entregar. I delivered. Só esse d no passado, a pessoa ela pensa, colocou esse d, já vira passado na mente dela. Eu sempre foco. Tem que entender a língua do ponto de vista do nativo. Como é que o nativo está assimilando o que você está falando? Então, se você fala it rained, esse d já virou passado. D. She called. She called. Esse d já virou passado. He delivered. He delivered. Esse d, só esse d é passado. E é o mesmo caso. They talked. They talked. Eles conversaram. Esse t no final aqui já virou passado. Isso dito, my dear friends, tem agora a palavra, essas palavras bacanas, como por exemplo, ó, estudou. Estudou. Então você vai ter que tirar esse e. Esse e aqui vai sair. Então vai ficar studied. 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 Novamente, vamos focar no correto. Studied. Studied. Né? Ou então o verbo precisou. 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 Vamos tirar o E, porque esse E não tem som. Então fica dois Ds. Então repita comigo, fala assim, ó. Needed. 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 Mais um outro verbo. O verbo querer. Ele quis. Ele quis, né? Vamos tirar esse E, porque esse E não tem som. Então fala wanted. Wanted.
wanted. Porque aqui tem um T, né? T, então fica wanted. Ok, friend? Então tá aí uma dica super importante. O ED no final das palavras em inglês, dos verbos em inglês, o E não vai ter som, porque o que vai gerar o passado é somente o som D. D, ok? E eu vou insistir, tenha aulas com professor especialista. Os especialistas, eles sabem o que fazem, eles vão fazer com que você aprenda efetivamente. E a aprendizagem é um processo neurológico, não existe milagre. Aprenda-se por memória, você vai esquecer. Aprenda-se mudando as estruturas lá do seu cérebro para você adquirir aquela fluência, ela é efetiva. Ok, friend? Então, seja sábio, procure aquilo que é melhor para você e procure aquilo que vai ser efetivo em sua vida. Então, até a próxima dica. Bye, bye, friends.